Boa tarde a todos. É uma satisfação, uma alegria sempre poder voltar a esta casa, ver amigos de muito tempo, agora verificando, entrando o nosso amigo Aminadab, que eu espero dar um abraço a ele, muito alegre de vê-lo, e também parabenizar esta casa pelo aconchego e também pela beleza, né? Pelas reformas, né? E certamente amigos que tivemos aqui como Ernesto, Paulo, Teobaldo, Valdereza e outros tantos, né? Estão felizes por ver esta casa progredindo e trazendo o consolo, trazendo o conhecimento à comunidade, à sociedade, à humanidade, de um modo geral. Então, parabéns a todos vocês. Nós somos trabalhadores do Em Busca da Verdade, também aqui da cidade, e a casa também está à disposição, porque movimento espírita é de todos nós, de todas as casas e de todos os núcleos. Parabéns a todos. Valorização da vida. Estão me ouvindo bem lá? Tem. Valorização da vida. É interessante que muitas vezes nós chegamos à casa espírita até resolvendo vir num momento, né, para outro, parece ao acaso, mas verificamos como a espiritualidade prepara todo o trabalho visando aqueles que necessitam deste aprendizado, deste conhecimento. Adentrando a sala aonde se faz a preparação dos trabalhos, agora da casa, aos trabalhadores, foi aberto ao acaso, né? Neste livrinho Gotas de Esperança, e o tema é o tema da palestra. Né? Ninguém sabia, e nós até vamos ler, porque ele é bastante resumido e muito interessante. Nós vamos falar valorização da vida. O tema foi: vale a pena viver. Não ache sua vida vazia, sem sentido. Não se deixe vencer pelo desânimo, pela frustração. Sua vida é muito importante. Ela tem razão de ser. Deus é infinitamente sábio. Ele tem um plano para você. Procure descobri-lo. Observe as suas maiores tendências. Elas são as sementes que esperam frutificar. Esse é o plano de Deus para você. Valorize a sua vida. Seja útil. Vença a inércia. Cultive o bom pensamento. Tenha esperança. Você alcançará a paz, a felicidade. Sentir a vida valiosa é crescer em satisfação. Então, esse foi a mensagem inicial, que é a mesma que nós vamos tratar aqui de uma forma simples. É um tema bastante amplo, mas com o intuito de levar a todos nós uma necessidade de aprofundamento, de reflexão, de busca do conhecimento de nós mesmos e saber e ter a certeza, a convicção de que vale a pena viver bem, de acordo com as possibilidades que o Pai coloca a todos nós, em talentos, em possibilidades, e que possamos nós desenvolvê-la da melhor maneira possível. Então, valorização da vida.
nós poderíamos também dizer o seguinte: é interessante e até um paradoxo de nossa parte, de um modo geral, todos nós temos um certo temor da morte. Porém, não valorizamos a vida, de certo modo. É um paradoxo, né? E por quê? Porque, atrelado muitas vezes aos vícios, às nossas dificuldades, às nossas tendências, nós não valorizamos de modo correto a nossa vivência. Alguns de nós existem, mas não vivem, de fato, a vida que o Pai nos dá com o objetivo primeiro da evolução do progresso espiritual. É claro que temos a necessidade de evoluir em todas as áreas do conhecimento humano, mas se nós somos espíritos imortais, a lógica nos diz que precisamos priorizar as coisas do espírito, os valores espirituais. Não esquecendo os demais que são importantes, porque estamos vivendo no mundo da matéria, mas sim valorizar aquelas que possamos levar daqui para a vida espiritual na nossa mala, né? Quando nós formos embora. Mala fluídica, mas vamos sim levar. Então é importante que isso se repense, que nós possamos refletir na nossa vida. O que nós estamos valorizando? Qual é os nossos objetivos? Quais são as nossas prioridades? Aqui, certamente nós temos prioridades, porque saindo de casa, um sábado à tarde, chuvoso, nós estamos aqui nos esforçando, procurando, e isso é um sinal maravilhoso. Por isso, o amparo da espiritualidade, o amparo divino, o amparo de Jesus, se faz sim em todos os momentos. Quem se ajuda, Deus, né, nos ajuda de fato. Então vamos ao tema. Vamos nos acertar aqui. A primeira pergunta nós buscamos lá no Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação, né, dos espíritos? A resposta da espiritualidade é: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Então nós já estamos aí, né, sabendo que o nosso objetivo é a perfeição, porque Deus nos dá a encarnação para este objetivo. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer, eles que somos nós, devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. E que está aí a expiação. As vicissitudes são todas as dificuldades que são inerentes ao nosso viver, como habitantes de um mundo de provas e expiações. Então, provas e expiações são naturais em nossas vidas, porque nós estamos nesse nível de evolução. Então, nós temos que sofrer, e sofrer não é dor somente, é sofrer mudanças, né? Inclusive sofrer as intempéries de um dia frio, de um dia calor, das chuvas, dos ventos e assim por diante, que todos são vicissitudes inerentes ao progresso, porque o progresso ele é individual, mas o progresso também se faz aos planetas, aos mundos, às galáxias e assim por diante. Mas nós vamos verificar
aí que a lei divina, a lei natural, é para nos levar à felicidade. Só seremos infelizes quando dela nos afastamos. Então, nós verificamos aí também que a nossa felicidade está atrelada à nossa vivência conforme as leis divinas, as leis naturais. Só seremos infelizes quando dela nos afastamos. Talvez, no nosso imediatismo, nós não temos alguma dificuldade em entender isso. Mas a médio, a longo prazo, nós vamos ter mais condições de entender. Porque muitos de nós ainda esperam as coisas como por milagre. Fazem algum esforço e já querem o resultado a seguir. Nem sempre é assim. Mas ao longo do tempo, nós verificamos a verdadeira justiça divina. Nós vamos abordar alguns temas que fazem parte deste estudo, valorização da vida. Claro que nós não vamos entrar muito em detalhe, e também é um tema muito longo, que é um tema, seria de um seminário. Sobre aborto, sobre suicídio, sobre eutanásia, drogadição, que são as principais dificuldades nesse quesito valorização da vida. Sobre o aborto, diz aí, é um crime perante a lei divina. Mas qual é o aborto? O aborto intencional. Nós verificamos que aborto, suicídio, nós temos que levar em conta a relatividade de tudo isso. Nós não podemos analisar nos fatos somente, nós temos que ver as intenções, porque Deus, Ele vê o que está lá no nosso íntimo, a nossa intenção. E aí está a grande dificuldade. Então, quando nós intencionalmente queremos destruir alguém, abortar, então nós estamos, sim, incorrendo sobre a lei divina, indo ao desencontro da lei. Porém, existe o aborto que o espiritismo, o cristianismo, nós entendemos que é o aborto espontâneo ou natural. O aborto para salvar a mãe, a iminência da morte, tudo isso não é, perante a lei de Deus, um crime. Porque são casos naturais no nosso dia a dia. Somente aquele que é intencional, que nós de fato queremos atingir ou brecar a vida de alguém, que nós somos culpados de fato. E esta intenção, somente Deus, que nos conhece, saberá fazer justiça. Então, nenhum suicídio, nenhum aborto é igual. Cada um é conforme a intenção da pessoa, conforme as suas dificuldades. Por isso é muito relativizado. Consequências do aborto. A consequência, por exemplo, de quem faz o aborto, e aqui nós vamos analisar não somente a mãe, mas o casal, e até a família de um modo geral. As consequências são as obsessões futuras, as interferências espirituais, as lesões espirituais,
os futuros distúrbios, desequilíbrios, que quando nós incorremos alguns erros, como este, e não só este, outros também têm as mesmas consequências, nós vamos sofrer. E as consequências do aborto para o homem também, porque muitas vezes nós analisamos, né, da mulher, mas o homem muitas vezes se esconde, busca outros caminhos, foge, e a carga, muitas vezes, da culpa recai sobre a parte feminina. Mas aí o homem também tem suas consequências, os choques traumáticos, os processos obsessivos, os distúrbios dos órgãos genésicos, problemas mentais, desequilíbrios endócrinos, as glândulas e assim por diante. Tudo isso é alterado. Muitas vezes as pessoas até não se sentem culpadas no momento, mas interiormente elas manifestam essas dificuldades porque infringiram as leis divinas. Mas isso tudo nós vamos ver que existe sim a misericórdia divina. E quando nós falamos assuntos tão impactantes até, nós devemos sempre buscar esse lado do consolo. A doutrina espírita é uma doutrina eminentemente consoladora. E aí nós colhemos somente uma frase que diz tudo sobre isso. Misericórdia divina, a doutrina espírita consola, né? O amor cobre uma multidão de pecados. E essa frase nós devemos lembrar, porque qualquer erro que nós possamos ter feito, o amor desmancha tudo isso. Porque se nós temos um erro hoje e amanhã, nós podemos levantar a cabeça, se comprometer perante Deus, perante a justiça divina, a providência divina, buscar o trabalho, o ressarcimento, e nós vamos, pelo trabalho, ressarcir tudo isso. Num segundo momento, nós podemos, num erro, ficar se queixando, se fazendo de vítima, entrando muitas vezes em depressão, e ali é o perigo. Mas nós podemos sim sempre, pelo trabalho, buscar a felicidade, pelo amor, né? Sermos felizes, sempre. Vamos falar sobre o suicídio, alguns momentos. Somente algumas coisas básicas. Donde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? E muitas vezes nós nos perguntamos, por que hoje eu estou triste, melancólico? Por que eu tenho um desgosto na minha vida? Eu não sei de onde vem isso. Por que eu levantei hoje pela manhã triste e melancólico? Certamente existe um motivo. Nós não sabemos, mas o nosso inconsciente está nos dizendo que há um motivo que é do nosso passado. Mas a doutrina espírita nos fala em algumas obras que nós temos esse desgosto por alguns efeitos.
da ociosidade, por exemplo, da falta de fé e também da saciedade. Mas da ociosidade por quê? Nós colocamos aí cabeça vazia. Quando nós estamos sem um objetivo de vida, sem um programa futuro a realizar, nós não estamos nos ocupando com coisas úteis, com o trabalho, no bem, no amor, na caridade, e também o trabalho profissional, que também é importante, nós vamos criar dificuldades emocionais. Com certeza, aí virá tristeza, melancolia e muitas vezes até chegando à depressão. A falta de fé, que é a mãe da esperança. Fé sinônimo de confiança, confiar. Quando nós não confiamos em Deus, em Jesus, em nós mesmos, na sociedade, nós vamos perdendo a esperança. Se nós não confiamos, por exemplo, no governo, a gente começa a perder a confiança, começa a se entristecer, acha que a coisa vai pro brejo mesmo e assim por diante. É assim, não é, no dia a dia? Então, a fé é importante em nossas vidas. Mesmo quando nós estamos com a idade avançada, é importante que todos nós possamos ter um programa na vida. Como eu quero estar daqui 2, 3, 5 anos? Buscar trabalhos que nos dão felicidade. E sabemos que o trabalho que nos dão felicidade são aqueles trabalhos, normalmente, que são de ajudas ao próximo, ajuda ao próximo. Porque é fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem a nós, que a felicidade brota. Então são coisas a pensar, a raciocinar. Aonde nós estamos utilizando o nosso tempo? É num trabalho útil ou é em futilidades? Hoje, redes sociais, quanto tempo nós perdemos por dia em coisas fúteis? Isso também nós precisamos nos perguntar. E saciedade. Possuir tudo sem esforço. Quando nós temos tudo, nós temos dificuldade, né? Maiores do que quando normalmente nos falta algo. Porque a busca de algo nos dá alento para a nossa vida, para viver. Nós verificamos isso nas crianças, nos jovens. Os jovens, quando têm tudo, eles têm mais dificuldades depois, no posicionamento com a sociedade mais tarde, no seu amadurecimento. O Pai, Criador, Ele nos dá o quê? Ele nos dá aquilo que nós necessitamos, não é aquilo que nós pedimos. E nós, como pais, temos que buscar, nos espelhar no nosso Pai maior. Procurar fornecer, dar aos nossos filhos aquilo que eles realmente necessitam para a sua vida, para o crescimento, para a evolução, e não fazer as suas vontades. Se nós fizermos as vontades dos nossos filhos, nós vamos ser reféns dos nossos filhos. Então, a saciedade, dar tudo, não é amor.
muitas vezes o amor consiste no não. Como pais, mães, muitas vezes, mesmo que isso nos traz um sofrimento. A gente diz não para o filho e depois vai chorar lá no quarto, no banheiro, que seja assim. Mas muitas vezes nós precisamos, sim, nos posicionar como pais verdadeiros. Então, a saciedade é uma das dificuldades para que depois as pessoas não valorizam sua vida, né? E buscam muitas vezes subterfúgios no vício, até ao suicídio por essas dificuldades. Nós também trouxemos aqui Viktor Frankl. Não vamos falar sobre Viktor Frankl, a maioria de vocês conhece, que ele nos fala sobre o sentido da vida. Ele nos diz que o importante é ser útil e buscar o conhecimento. Ser útil e buscar o conhecimento. Se nós estamos em busca de um conhecimento, preparando uma palestra, preparando uma aula, preparando qualquer coisa, né, útil que nós fizemos em casa, isso nos dá uma satisfação grande. Então é buscar no nosso dia ser útil, independentemente de onde nós estamos, e buscar o conhecimento. Ele nos diz com conhecimento mesmo, porque quem ler esta obra, Sentido da Vida, de Viktor Frankl, vai verificar. A busca do conhecimento, o aprendizado e a prática da caridade com amor é o que nos leva à evolução de fato. Não apenas adquirindo bônus, ora, ou engordando o saldo positivo perante a providência divina. Isso é interessante, essa frase, e me deixou pensando. Não apenas adquirindo bônus, ora. Ali nós vamos verificar que se nós estamos aqui, trabalhando na casa espírita, com amor, estamos fazendo a caridade. Se nós estamos distribuindo sopa lá na rua, com amor, com carinho, estamos fazendo a caridade. Se nós vamos contra a vontade, por obrigação, porque vão tirar fotografia lá, eu vou aparecer, não é caridade, é filantropia. Claro que isso aí uma coisa se mescla a outra em certos momentos, mas o importante é fazer tudo que é útil a nós e à sociedade com amor. É difícil, vamos começar sem tanto amor, mas praticando este amor em nossos atos. O verdadeiro sábio é aquele que se alegra de sua alegria e se entristece com a sua tristeza. Parece algo assim não muito entendível, né? Mas é o conhece-te a ti mesmo. O verdadeiro sábio é aquele que se alegra com sua alegria, sente a sua alegria. Hoje eu estou alegre. E se entristece com sua tristeza. Hoje eu estou triste. O que eu vou fazer para sair dessa tristeza? É o conhecer-se. Nós temos dificuldade. É olhar o espelho do nosso íntimo. E não o espelho lá da nossa fachada. Eu aceitar as minhas... Porque hoje existe uma ditadura. Não pode estar triste. Não pode, não podemos ficar triste. A gente pode estar triste, mas daqui um pouco tira um selfie sorrindo, manda, continua triste. Mas vai tudo. Porque esses dias, não sei quem falou, que
estava observando num restaurante, o casal brigou assim uns 10 minutos. Depois tirou um selfie, os dois sorrindo, mandaram para meio mundo, né? 1.700 amigos, e continuaram brigando. Porque é uma ditadura disso aí. Então nós temos, hoje eu estou triste, hoje eu estou triste. Mas por que eu estou triste? Qual é o motivo? Eu não tenho motivo, é algo no meu sentimento que eu trago, que eu estou fazendo uma catarse de algo lá do nosso passado e assim por diante. E aos poucos, no exercício, sair daquela letargia. Consequências espirituais do suicídio. Sofrimento no mundo espiritual. Pretendia fugir do sofrimento na terra, continuará com as mesmas dores, acrescidas daquelas causadas pelo ato e pelas lesões que a devir do ato. A perturbação prolongada também, conforme a responsabilidade, o mérito e o tempo de abreviação da vida em função do ato. Vocês podem ver que tudo isso tem uma relatividade. Então, 10 suicídios pode ter responsabilidade de 1 a 10. 1 é 5, né? E depois nós vamos ver isso aí. E isso é importante. Porque muitas vezes as pessoas dizem, o suicídio é isso e aquilo, vai sofrer tal. As pessoas que têm na família alguém que se suicidou, ficam preocupadas com isso. E muitas vezes não é bem isso. A pessoa que se suicidou pode ter grandes atenuantes, que nós vamos ver logo a seguir. O suicida morre, mas não desencarna. Também é interessante, morrer não é desencarnar. Grande parte de nós morre, o corpo, mas nós não desencarnamos porque nós não nos desligamos da carne. Então é uma decepção, porque procurava a morte e não a encontrou. Porque nenhum suicida quer morrer. Se nós perguntarmos às pessoas que têm ideias, ninguém quer morrer. Nós queremos acabar com o nosso sofrimento. Acabar com o sofrimento. E nós adiante nós vamos ver, porque por isso da relatividade. Uma pessoa, por exemplo, que está lá, numa cama, com 80 anos, 90, né, muito doente, triste, melancólica, sem auxílio da família. Ela está com seus medicamentos ao lado. Ela muitas vezes pode até, num momento, naquela ânsia de dormir, né? de se sentir um pouco melhor, em vez de tomar um comprimido, tomar 2. Ela não tem a mesma responsabilidade daquele suicida que projetou suicida, por um motivo fútil muitas vezes, faliu lá na empresa, não quer aparecer para a sociedade como um falido, programou um suicídio e fez. Esse tem uma responsabilidade muito maior. Não sei se eu estou aqui me fazendo entender, mas isso é muito importante. Cada caso é um caso. Então também existem as dificuldades nas regiões inferiores do suicida quanto à vampirização.
sugam as energias. Quanto mais jovem e saudável cometer o suicídio, mais energia para os espíritos inferiores se alimentarem. Nós, né, doamos energias para os espíritos inferiores, ainda que se alimentam das coisas materiais. Mas isso é de se assustar? Não. Nós, muitas vezes, mesmo encarnados, nós doamos energia, sim. Muitas vezes nós estamos tristes, melancólicos, levantamos pela manhã cansados, ou estamos sempre cansados. Muitas vezes são energias que são sugadas pelas nossas companhias espirituais. Isso é natural, é normal. O que cabe a nós? A oração, a prece, o trabalho e procurar se desvincular dessas energias. Somente isso. E na espiritualidade do mesmo jeito. Quando o suicida está, isso aqui também eu achei interessante trazer, porque nós muitas vezes no meio espírita, nós lemos quase todos aquele livro, né, Suicida. Como é o nome daquele livro da Ivone Pereira? Memória de um Suicida. E nós pensamos, nos vales dos suicídios é muito sofrimento. Aqui eles nos dizem o seguinte, que quando o suicida está em vales ou regiões específicas de suicida, já se encontram parcialmente auxiliados, catalogados, e no momento que finda a consequência do ato, são automaticamente recolhidos. Então, são locais necessários que Deus permite para o próprio aprimoramento. Só que lá naqueles vales ninguém fica 1 minuto, 1 segundo a mais do que merece permanecer, o que necessita para o seu bem permanecer naquele local. Muitas vezes o sofrimento maior é momentos depois do ato suicida, que aí o espírito está muitas vezes perturbado, né, vagando nas regiões sofredoras. Agravantes do suicídio é a intenção, o planejamento, a consciência, o conhecimento da responsabilidade do ato perante a lei divina. Então isso agrava quando nós temos a intenção, o planejamento, a consciência, o conhecimento. Então tudo isso agrava este ato perante a lei divina. A responsabilidade é maior de quem conhece. Mas os atenuantes, e isso é importante deixar claro, é que nós temos vários. E aqui eles nos dizem, a espiritualidade, que é a ignorância. Né? Quando nós somos ignorantes, desconhecimento do comprometimento perante a lei divina, já há atenuantes. A interferências e perturbações espirituais também é um atenuante. A pressão, maus tratos familiares também é um atenuante. Verifica uma criança que apanha todo dia, um idoso doente que é maltratado, tal e coisa, se ele busca fugir da vida, ele não tem a responsabilidade que alguém que programou tudo isso. Os sofrimentos desesperadores e emocionais, os doentes psiquiátricos e psicóticos, os delírios da inconsciência, pressão e tortura muito graves, tudo isso são atenuantes. Digamos assim, de culpa de 1 a 10, essas pessoas têm culpa 1, 2. A responsabilidade é bem maior, é bem menor. Então isso é importante para o nosso conhecimento,
nos posicionamentos, na nossa família, assim por diante, trazer esse consolo desses atenuantes. Deus é amor. Deus dá oportunidade. Se alguém cometeu um erro, um aborto, um suicídio, mas depois se compromete com a lei divina a trabalhar para anular esses erros, certamente Deus promoverá a esse trabalho, a essa pessoa, para ressarcir todas essas dívidas, todos esses comprometimentos, pelo trabalho, pelo amor. Alguém que fez 2 abortos, um aborto nesta vida, poderá vir na outra. Se ele se compromete ao trabalho, levante a cabeça, como fez Paulo de Tarso, apesar de todos os erros do passado, levantou a cabeça: Jesus, que queres que eu faça? Deus não vai nos dar nenhum castigo. Não. Vai nos dar oportunidades de crescimento através do trabalho. Numa outra encarnação eu poderei nascer numa família que tenha até poder aquisitivo, que me mande estudar medicina, que eu seja um médico, e eu vou, né, trabalhar para que milhares de abortos não aconteçam. E eu estou me livrando desse mal, dessa responsabilidade, com o trabalho, com alegria, com amor. O importante é que nós possamos não olhar para trás, olhar para frente. Porque muitos de nós, ou quase todos, não sofrem por aquilo que fizeram no passado. A gente está sofrendo por aquilo que não está fazendo hoje. A gente tem ideia assim, não, o que eu fiz no passado? Não. Muitas vezes hoje ainda a gente não está fazendo aquilo que deveria fazer. Porque se hoje nós estamos fazendo aquilo que realmente nós precisamos fazer, a satisfação já vai estar dentro de nós. A alegria, o prazer em trabalhar. Então pensemos nisso. E também, um último item sobre o suicídio indireto, né? Também para que nós possamos analisar isso em nossas vidas, valorizando a nossa vida, analisar quais são os nossos vícios, por exemplo. Se eu tenho um vício que prejudique a saúde, ou prejudique eu como espírito, eu preciso verificar. Porque eu posso estar cometendo um suicídio a conta-gotas. Os excessos de toda a ordem. Excessos de toda a ordem. Olha aqui, o aborrecimento sistemático. E a psicologia já nos diz que o aborrecimento, né, é uma prática. Né? Nós vamos nos acostumando a isso. O descuido com a saúde, principalmente nós homens, a gente tem medo de ir no médico, de enfrentar as coisas, esconde aí, né? O sedentarismo, tudo isso faz parte da valorização da vida. São coisas simples, mas que precisamos pensar. Valorizar a vida, né? Buscar a saúde, é um item. Então, que possamos pensar nisso. Temos ainda um tempo, né? Sim. Então, nós vamos verificar mais algumas coisas sobre reencarnação expiatória, que
Francisco Cândido Xavier, no livro Jesus em Nós, pelo Espírito Emmanuel, faz referente às crianças excepcionais e o karma para os pais. Ele diz o seguinte: são penitências que podem vir a sofrer aqueles que cometem uma das mais graves leis divinas. E aí está o suicídio, amor. A criança excepcional sempre me impressionou pelo sofrimento de que ela é portadora, não somente em se tratando dela, mas também dos pais, e isso tem sido o tema de várias conversações minhas com o nosso Emmanuel. Isso quem está falando é Chico Xavier, que é o guia espiritual de nossas tarefas. E ele então diz que, regra geral, a criança excepcional é o suicida reencarnado. Reencarnado depois de um suicídio recente, porque a pessoa, quando pensa que se aniquila, está apenas estragando, perdendo a roupa que é a providência divina, permite de que ela se sirva durante a existência, que é o corpo físico. Então, é uma posição do Emmanuel, né? Que a maioria, digamos assim, das crianças, de nós que nascemos com algumas dificuldades, são, né, resultado desses vícios, desses delitos do nosso passado. Isso a gente já sabe, pela lei de causa e efeito, a gente planta, a gente colhe o que planta. Todos nós sabemos disso. Mas isso é palavra de Emmanuel, né, que nos dá, então, a certeza nessa questão. E também sobre como nós podemos auxiliar os suicidas, por exemplo, na nossa família, enfim, as pessoas que nós conhecemos, preces intercessoras pelas famílias e amigos. Então, como podemos ajudar? Então, sempre que ouvimos que os suicidas vão para o umbral, onde reencarna com dificuldades intelectuais, com doenças, com deficiências de várias espécies, porém não há regra específica, ou seja, cada caso é um caso, é aquilo que nós conversamos anteriormente. Precisamos considerar a relatividade, também nós falamos antes, que só Deus pode aquilatar a responsabilidade do infrator. Nós não temos nenhuma condição de aquilatar isso. Não é a nossa função é amar. A nossa função é auxiliar. A nossa função é consolar. E não analisar esses casos, muitas vezes, na base da crítica. O que devemos fazer por um espírito suicida é orar e emanar somente coisas positivas. Lembre-se de que a força de uma oração é tão poderosa que o espírito recebe amor e esperança, sendo muito benéfica para quem a realizou, que é a família, quem quer auxiliar, para quem a recebe. Então, todos esses casos nós podemos sim auxiliar pela oração, pelo amor que nós emitimos, pelas boas lembranças que nós temos. E sempre procurar nos lembrar desses entes queridos em todos os momentos, sendo suicídio ou qualquer tipo de morte, nos momentos felizes, agradecendo pelo convívio que aconteceu,
pela oportunidade que Deus nos promoveu de ter esse convívio com esse ente querido. Porque a verdadeira prece é em pensamento. Não são as palavras, mas sim o sentimento que brota do coração em direção ao plano espiritual onde ele se encontra. E pelo fluido cósmico universal, esses sentimentos chegarão até lá, porque Deus promove que isso seja feito. Então, que Jesus nos envolva a todos e que possamos realmente pensar um pouco sobre como cada um de nós está valorizando a sua vida. Mas valorizando a vida e se colocando a partir de um espírito imortal. Não de uma pessoa do berço ao túmulo, mas de um espírito imortal, que como espírito imortal deve, por bom senso e lógica, valorizar sim as coisas espirituais. Não esquecendo a materialidade, porque nós vivemos dentro dela e a precisamos temporariamente, mas sim buscar aquilo que realmente possamos levar daqui para o nosso futuro. Então que Jesus nos envolva a todos e que possamos voltar para os nossos lares, tranquilos, em paz, em harmonia. E qualquer dúvida, a casa que sabemos é uma casa de estudo bastante sério e poderá ser tirado algumas dúvidas que permanecer com certeza. Obrigado, que assim seja.